bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre birras, um assunto que vocês têm me pedido bastante para falar sobre, e nada melhor do que esse quadro Mãe de Dois para falar sobre esse assunto, já que agora tenho 2 filhos e consequentemente, provavelmente 2 crianças que vão fazer birra na minha vida. Mas esse é um assunto meio delicado, mas que todo pai passa por isso, então eu acho super legal a gente usar esse espaço aqui para bater um pouco de papo sobre o assunto. Que criança não faz birra, né? Eu acho que toda criança, uma vez pelo menos na vida, vai fazer algum tipo de birra. Na verdade, o Lorenzo ainda é muito pequenininho pra fazer birra. Eu acredito que ele ainda não faça birra. Eu, pelo menos, nunca percebi, né, nenhuma birra dele. Talvez assim, ele às vezes ele quer alguma coisa, sabe? E aí, tipo, vamos supor, você tá com ele no colo e aí você coloca ele no chão, ele dá aquela choradinha que você sabe que é uma maninha, mas não é uma birra, é uma maninha que ele faz. Então, ok, faz parte, né? Ele tá se desenvolvendo, ele tá entrando aí na fase da ansiedade da separação. Então, com o Lorenzo, por enquanto, tá tudo ok. Mas com a Júlia, gente, que fase, gente, que fase. A Júlia está com 3 anos e 6 meses e há algum tempo já ela vem testando a gente demais. Eu acho que a birra da criança, eu não sou nenhuma conhecedora do assunto, tá? Eu tô falando assim sobre como mãe mesmo, então, né, não tô me aprofundando em nada, não li nada a respeito, tô falando sobre a minha experiência. Mas eu acho que essa idade que ela tá é uma idade que ela quer testar o nosso limite ao máximo, sabe? Ela quer saber até onde ela consegue chegar sem a gente explodir, sem a gente, sabe, brigar com ela, colocar ela de castigo. Então ela testa a gente da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. E eu acho que é uma fase normal que toda criança passa. É lógico que as birras da Júlia não são birras daquelas de se jogar no chão, de ficar esperneando, de fazer escândalo. Tem criança que faz sim esse tipo de birra, mas a Júlia não faz, não é esse tipo de birra que ela faz. Na verdade, ela chora muito, ela, sabe, tipo, quando você contraria ela chora pra tentar ter o que você falou ou não. Ela testa, tipo, você fala pra ela não fazer, ela vai lá e ela faz. Então eu acho que é uma fase muito difícil da gente trabalhar, da gente lidar, mas eu acredito que, como todas até hoje, é uma coisa que passa. Como que a gente lida com essas birras dela? Na verdade, a gente procura não entrar na onda, né, porque o intuito é chamar a nossa atenção, principalmente depois que o Lorenzo nasceu, que isso tem se tornado mais frequente. Então a gente sabe que é porque ela quer chamar a atenção pra ela. E o que a gente faz? A gente simplesmente, ou a gente ignora, ou a gente fala pra ela, olha, quando você se acalmar, a gente conversa, não vou conversar com você fazendo esse chilique que você tá dando, sabe? E claro que algumas vezes a gente perde a paciência também, mas aqui em casa a gente não bate, a gente é contra bater em filhos, em crianças de qualquer tipo. A gente coloca de castigo, ou a gente tira um brinquedo que ela gosta de brincar e guarda. Então a Júlia, ela vive perdendo brinquedos, sabe? Pra ela entender, e ela já entendeu muitos conceitos com relação a isso, de que ela não pode fazer, que é errado. Então, devagar, eu acredito que ela vai entendendo e ela vai testando. Eu sei que ela já testou muita gente, ela vai testar muito mais ainda. É da personalidade, cada criança tem a sua personalidade, e eu acredito que muitos falam, né, que a pior fase é o Terrible 2, né, que é os terríveis 2 anos, mas não, na verdade eu achei que fosse, mas essa fase tá muito mais difícil. E eu tenho certeza que daqui um ano e meio vai ter uma outra fase que vai ser pior ainda, e eu vou falar, meu, tipo, aquela fase das birras não era nada, agora que tá punk. E vai assim, né, até ela se tornar uma adulta, porque ela vai passar pela adolescência, aí vai ter a fase da adolescência. Então eu acho que é complicado, mas a gente tem que aprender a lidar e aceitar. O que não pode, na minha opinião, é ela fazer uma birra porque ela quer uma determinada coisa
e eu simplesmente dar aquela coisa pra ela ficar quieta e não fazer aquilo, sabe? Então vamos usar um exemplo que nunca aconteceu aqui, mas que é um dos exemplos mais frequentes da criança no supermercado. A criança tá no supermercado e ela quer um carrinho de brinquedo que ela viu na prateleira. O pai ou a mãe fala, não, eu não vou comprar. Pronto, a criança começa um berreiro no meio do supermercado, o pai e a mãe ficam super constrangido, porque quem nunca, né, enfim, fica super constrangido e o que que faz? Pega o carrinho e fala, Tó, fica quieto. Pronto, na cabeça da criança, ela entendeu, eu vou fazer isso toda vez, porque eu vou ganhar o que eu quero, é assim que eu consigo o que eu quero. Então, você incentivou o seu filho a fazer birra. E eu acho que às vezes a gente faz isso inconscientemente, tá? Não é porque aquele pai quer fazer aquilo, é porque é a solução que ele achou para aquele momento. Mas eu acho que é muito difícil, mas eu acho que quando a criança faz esse tipo de coisa, a gente tem que respirar fundo, contar até 10 e falar, não, ele está fazendo isso porque ele está me testando, ele está fazendo isso porque ele quer chamar atenção, porque ele quer, e ele tem que entender que as coisas não são como ele quer, né? Na verdade, a criança ela tem que entender que o mundo não gira em torno dela. O mundo existe e ela tá nesse mundo, mas não é tudo pra ela, não é tudo que acontece pra ela. Então, eu acho que a gente tem que ponderar muito, sabe, as coisas. Eu acho que aqui em casa o que funciona muito é a conversa, é ela falar pra ela que não pode, é explicar pra ela que não é naquela hora, que se ela quer uma coisa A lá no mercado, a gente não vai comprar porque não é o momento. A gente estimula ela a fazer o cofrinho dela pra comprar as coisinhas dela. Então, lógico que isso é um assunto para um outro vídeo, mas a gente tenta, sabe, não fazer aquelas vontades que foram originadas na birra pra não estimular e pra ela entender que não adianta. Então eu acho que esse é o maior dificuldade, sabe? Você saber se controlar no momento que aquilo tá acontecendo pra você não ceder. E na verdade, sim, existem também casos, que não é o nosso, mas existem casos de que a mãe não cede, mas aí a criança vai lá e o pai cede. Então, sempre um tá desautorizando o outro, né? Então eu acho que isso também é uma coisa muito grave aí que acontece e que também precisa ser conversado aí entre o casal para que não aconteça, porque senão um vai perder a autoridade, a criança simplesmente não vai mais respeitar ou o pai ou a mãe, porque a mãe fala, entendeu? Ah, não dá nada, eu vou pedir pro meu pai que meu pai vai deixar. Então é bem complicada essa parte, é uma parte bem chatinha da educação dos filhos, mas que tem que ser muito conversada entre o casal e não é fácil, sério, não é fácil, essa fase é uma fase muito difícil. E a gente tem que ter muita paciência, muita paciência. Eu acho que a palavra-chave para lidar com as birras é paciência e persistência, sabe? Porque você não vai ser testado uma, você vai ser testado 1000 vezes, 1 milhão de vezes, se for necessário. E você não pode ceder, não pode ceder mesmo, porque senão realmente eles entendem que esse comportamento é o que eles precisam ter para conseguir as coisas. E eu acho que existem muitas formas deles conseguirem as coisas que eles querem. A gente não precisa ser ruim, né? Não é que eu quero ser uma mãe ruim, que eu não quero dar as coisas pra minha filha, mas ela tem que saber que tudo tem a sua hora certa e que talvez naquele momento que ela queira não é o momento que ela vai ter. Assim como tudo na nossa vida, né? A gente na vida de adulto, a gente, quero um carro novo, não é hoje que eu vou ter um carro novo. Tipo, não é assim. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso conquistar esse carro, eu preciso ir atrás dele. E na vida deles é assim também. A gente se frustra tanto na nossa vida. A gente não quer que nossos filhos se frustrem, mas eles precisam aprender a lidar com isso também, para eles se tornarem adultos mais confiantes, para eles conseguirem correr atrás dos sonhos deles e realizar as coisas que eles têm para realizar. Então eu acho que tudo faz parte da evolução, tudo faz parte do crescimento. Eu me estresso, eu me irrito, eu brigo também, eu ponho de castigo. Isso acontece em qualquer casa, isso acontece com qualquer pai. Eu duvido que existe um pai ou uma mãe que sabe que um filho não consiga tirar do sério. Todos os pais passam por isso. Mas são fases, a gente tem que lidar, não adianta, né? Não tem o que a gente fazer.
a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar batendo? Bater, na minha opinião, não adianta. Não adianta nada. A palmada não ensina, entendeu? Isso é uma opinião minha. O castigo pode até ser também, mas eu acho que é só uma forma da gente mostrar que a criança está errada. Mas eu acho que ela só vai realmente aprender com o tempo, sabe? Com o tempo, com o passar do tempo, com o crescimento dela e com a evolução dela. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Vocês pediram pra eu falar um pouco sobre isso, mas a discussão está aberta aqui nos comentários. Você pode comentar a sua opinião com relação a isso, mas eu peço, por favor, pra vocês não brigarem, não discutirem. Eu acho que cada pai tem a sua visão sobre isso. Tem gente que é a favor da pomada, tem gente que é contra, tem gente que põe de castigo, tem gente que não põe, tem gente que decide fazer todas as vontades do filho e tudo bem, e que se dane o mundo, eu vou fazer e acabou. Cada pai cria seu filho do seu jeito. Eu crio dessa forma, você cria da sua e a gente é feliz. A gente só tá conversando sobre um assunto aí que é muito frequente e que com certeza tira muitas mães e muitos pais do sério. Se você gostou desse vídeo, então não deixe de dar o seu joinha pra ajudar na divulgação. Quero ver os comentários de vocês aqui embaixo, vamos trocar informação, vamos trocar figurinha, vamos comentar aí um pouquinho sobre isso, também pra gente se sentir que a gente não é o único passando por isso no mundo. Se você quiser assistir mais alguns vídeos da série Mãe de 2, ó, vou deixar aqui pra vocês a playlist Mãe de 2 com todos os vídeos que eu já gravei relacionados a esse mundo da maternidade. Na verdade, eu não falo só sobre ser mãe de 2 filhos, eu falo sobre coisas que acontecem aí no meu dia a dia como mãe. E aqui embaixo tem o último vídeo postado no canal, que pode ser que você goste de assistir também. Um super beijo e até a próxima!